Você já estava orando por uma esposa, por uma namorada? Já estava orando para casar. Estava em santidade um tempo? Sim. Não, foi assim. Quando eu comecei a entender as coisas, eu já fui me resguardando, né? Então foram me apresentando, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor para ser santo, tanto no corpo como no espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e uma série de coisas. Então, eu solteiro, ela é minha irmã somente, então eu não posso tocar em algo que também é do Senhor. Exato. E aí foi indo, uma série de coisas. E eu já assim, não vou falar para você, caí algumas vezes, isso era bem difícil para mim. Eu vim de uma vida muito promíscua, ativa sexualmente falando, então assim, foi muito complicado. Mas eu já pedia, tinha um grupo de oração comigo, de intercessores, a gente orava, eu ia muito para monte, ia muito para reuniões menores, assim, ciclos de oração, buscar no Senhor, Senhor me ajuda. E já pedia, né, a pessoa que o Senhor teria para mim. A conheci em 97, fui fazer ministração lá. Não, né? Não, a gente só conheceu, oi, tá. E eu olhei, eu pensei assim, ela era muito nova, né? Bom, nós temos 10 anos de diferença. Mas naquela altura ela parecia muito mais nova, né, na situação, na época. Eu olhei e falei, nossa, ela é diferente, tem um negócio diferente aí. Em 2000 voltei lá de novo, em Varginha. Então 3 anos depois, ela já estava mais formada, tudo. E ali daí nós ficamos amigos. Na época não tinha WhatsApp, né? Não, telefone mesmo. E aí eu já estava terminando a teologia, a faculdade teológica e tal, e a gente falava bastante, mas assim, literalmente, a gente falava de Bíblia. Falava de texto, falava de, né? Falava disso. E nessa época eu tinha feito um propósito com Deus, que eu não ia namorar, eu ia casar. E eu também tinha isso na minha ideia. E eu ia casar em 2001. E quando ele Bom, a gente se reconectou em 2000, ele falou, e você tem namorado? Eu falei, vou casar o ano que vem. Eu não falei que tinha, que não tinha, eu ia casar. Então a gente conversava e ele falava, e o casamento? Eu falei, vai acontecer. E não perguntava quem era o noivo? Não, falava, já tem alguém e tal. Um dia ele perguntou, tem alguém? Eu falei assim, Deus está preparando, não tem, mas vai ter. Olha, você já tinha posto uma meta ali. Já tinha colocado, porque eu queria, na época eu queria ir para a Amazônia, eu queria fazer coisas para o Senhor no caminho. E eu falava, sozinha não vai dar, vou precisar ter alguém. Aí teve um dia, eu falei para ele, mas então você vai casar em fevereiro. Como assim? Eu tenho ministração, eu viajo para Colômbia e Equador. Você já estava indo fora? Já estava. E aí, da testemunho com a América Latina, a gente era conhecido. Sim. Como eu era o cantor, então tinha uma visibilidade. Tinha bastante convite. Tinha bastante. Já falava espanhol, então assim, era mais tranquilo. E aí fui. E eu falei, mas como assim que você vai casar? Eu falei, não, mas eu vou casar. Eu falei, não, você vai casar comigo. Eu falei assim. Foi assim o pedido. Não, e sabe aqueles Panasonic de branco que você pegava sem fio? Eu no banho, cara, do lado de cá assim, falei, não, você vai casar comigo. Ela ficou muda, depois a gente fala. Desliguei. Ela nem respondeu. Não respondi. Não deu nem tempo. Depois a gente se falou, eu fui, viajei, fiz as ministrações, voltei. Foi o tempo de... Bom, nós nos vimos em 97, em 2000, para pedido de casamento, 4 vezes. Noivado e casamos. A gente se viu 4 vezes. Olha, o resto, mas o resto era telefone. Telefone. Sim. 23 anos de casado fizemos. Uau! Pessoas completamente diferentes. Você vê como não tem muita regra, desde que você busque a santidade, busque direcionamento do Senhor. E não tem incompatibilidade. Quando a gente se submete ao reino, as coisas elas são diferentes. Por quê? Porque tudo é baseado no nosso egoísmo, né? E no nosso orgulho. Então você começa assim, não, peraí, eu posso estar errada ou posso estar certa e posso aprender a ceder. Eu posso aprender a olhar as coisas de uma outra ótica, porque a mente dele é diferente da minha. A criação dele é diferente da minha, o contexto cultural dele foi totalmente diferente do meu. Então eu estou entendendo pelo meu ângulo. Peraí, deixa eu sair dessa zona e ir para essa para poder, por amor, entender.
Então, quando a gente aprende e decide amar, as coisas mudam. Sim. A gente mexe um pouco naquela rigidez que a gente tem do nosso ego de estar sempre certo, de ter sempre a razão e de ir até o fim, o último, sabe, explicar o último pontinho. A gente não precisa disso mesmo para ser feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor construir uma vida junto, com muitas lutas, né, Ale? Sim. Com muitos desafios, mas chegar e falar assim, tamo junto. Pois é. Sabe, isso ajudou a criar raiz, isso forjou o meu caráter, isso me transformou, me fez ser mais humilde. Ah, mas você perdoa demais. O Senhor me ensinou a perdoar. Ah, mas você cede demais. Isso é amor. E é melhor amar, é melhor dar, é melhor ceder do que ser aquele que cede. Né? Então, assim, o Senhor vai nos ensinando, né? Você se submete a Deus e você começa a aprender o que é se submeter. Isso não te anula também, né? Porque a gente conversa muito aberto, né, Ale? Sempre. Muita conversa aberta. A gente aberta. normalmente tem opiniões bem Desde diferentes. o começo foi assim? No Desde o começo, começo. quais foram as maiores dificuldades de vocês? Foi enfrentar o novo? Foi a convivência? Foi esse se reconhecer? O que foi mais difícil no início? Você quer começar ou eu vou? Pode falar. Primeiras damas? Né? Acho que, assim, o que eu percebo que foi mais difícil foi, na época, né, Ale, o Alexandre entender que ele tinha alguém e que ele precisava aprender a compartilhar a vida dele, né? Ele saiu de casa muito cedo, muito cedo. novo. Foi emancipado com 16 anos. Então, assim... Vida louca. Então, ele tinha ele vivia uma vida... E era difícil para ele entender que agora ele tinha alguém no habitat dele, né? Sim, que ele era muito independente, né? Exatamente. E os amigos dele falaram assim, essa menina agora vai mandar em você? Eu era muito nova. Então, assim, foi difícil, né? Foi difícil. Eu fui criada também numa família muito ligada, muito conectada com meu pai e com a minha mãe. Até hoje a gente é super conectado, mesmo com toda a distância. E foi difícil para mim, né, Ale? A gente construir e aprender junto o que ia ser essa família nossa, né? Pois é, uma vida de regras, uma vida assim, eu era muito sistemático. Um corpo estranho agora está dentro da minha casa, que negócio vai esse? tirar eu quero fazer isso e isso, agora eu tenho que me... Né? Satisfação. Tipo assim, e agora, cara? Como é que é isso? Bom, mas amém, vamos tocar. E eu tinha ainda muita religiosidade, muita coisa. Meu Deus, tinha. Antibíblia, não, antibíblia, heresia. Eu peguei heresia. Eu ia ser um bom herege. Não farás para ti imagem e semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Eu pego esse texto e entendo que agora toda foto é do diabo. Planta de plástico é espírito de engano. Seu vestido tinha a planta, que não pode ter, porque ela tem na terra e não pode fazer foto da planta. Não. Chegou um dia, cara... Você levava tudo ao pé da letra mesmo, cada coisinha da sua forma. Não, herege, assim, totalmente. E eu só fui entendendo, aí que entra a faculdade, aí que entra parar para ouvir. Jejum e oração. Eu cheguei em casa... Eu voltei do seminário, ele pegou todas as minhas lingerie que tinha florzinha e tava tudo no lixo. Rasguei tudo. Aí eu falei assim, o que aconteceu, né? Tipo, eu vou lá estudar a Bíblia, Meu vestido já tava queimado. Eu entrava e saía, Judas. Aí ele falou assim, estamos traindo Jesus, idolatrando. Qual parte que eu perdi, meu Deus? Aí ele tentou me explicar. Eu entendi, assim, na minha cabeça eu entendi que realmente era um radicalismo. Tentei explicar para ele e foi na oração, né? Foi cedendo, então, foi cedendo. Mas não vai adiantar eu brigar nesse momento. Não, às vezes eu tava... Vai aprender Bíblia, né? Mas você ficou um tempo sem nada florido? Fiquei. Não tinha nada. Eu arranquei da minha cozinha. Podia nem ter nada. As frutinhas. Fruto, passarinho. Não, então, sabe que tem aquela faixinha de decorativo. Papel de parede, assim. Não, arranquei tudo. Quebrei tudo, a parede toda, das frutinhas que tinha. E você nem perguntava para ninguém? Você falou, eu entendi isso e é isso. Não, pronto. você não tem ideia. Não, eu era assim, eu era.
Eu era um pouquinho... Ai, que engraçado. Não é engraçado. Aí quando ele descobriu... Ai, não, tô imaginando você arrancando os azulejos. Às vezes também Não foi engraçado. Não, teve vários problemas. Tive vários. Eu afastei muita gente do evangelho.